Olá, irmãos. Aqui é o Rafael, eu sou o Júnior. No De Casa em Casa dessa semana, iremos abordar o tema A Intercessão do Espírito Santo, Romanos 8, 26 e 27. Irmãos, o discípulo de Jesus é alguém que tem a habitação do Deus vivo dentro de si. Alguém que se tornou casa espiritual, morada do Espírito Santo de Deus. É interessante então agora pensarmos que esse texto que o Paulo fala aos Romanos, essa intercessão que ele afirma que o Espírito faz e de fato faz, ela acontece dentro de nós, né, Júnior? No nosso interior, pela habitação dele em nós. É importantíssimo nós termos essa compreensão, porque isto vai também nos guiar, essa intercessão, a toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, amados, diante desta revelação que temos da habitação do Espírito Santo em nós, até para que se cumpra o que o próprio Senhor Jesus falou, né, no Evangelho de João, que ele morreria e iria ao Pai e enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Nós podemos lembrar, Júnior, logo após, né, a morte, o sepultamento do Senhor Jesus, né, como que os irmãos estavam ali naquelas primeiras horas, né, com aquilo tudo que estava acontecendo. Jesus falou a eles, né, antecipou que tipo de morte ele sofreria, que seria uma morte de cruz. Mas os discípulos experimentaram andar com Jesus, eles viram obras que Jesus fez, milagres que Jesus operou, escrituras, né, os profetas se cumprindo na vida de Jesus, mas aquela separação, né, da presença do Deus Filho, né, em carne, Era difícil deles entenderem, né? era difícil eles entenderem. Então, nós vemos isso na carta de João, né, na primeira carta, quando João diz que os olhos deles viram, os ouvidos ouviram, as mãos tocaram em Jesus. Porém, agora eles se viam separados do Filho de Deus, que Pedro faz essa afirmação, né? Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, eles tinham que lidar com essa nova situação da ausência do Senhor Jesus naqueles momentos. Isso causou e causaria em nós também, por certo, receios, muitos sentimentos controversos que afrontam a fé, como medos, frustrações, né, diante de tudo que Jesus havia dito e feito na presença deles. Então, culminou nesta morte de cruz para se cumprir o plano do Pai. Para isso que Jesus veio, para morrer por nós, que precisávamos, né, desta obra tremenda da cruz, essa reconciliação com o Pai. Mas os discípulos experimentaram a separação física de Jesus. Era difícil para eles compreender, né? E a gente pode entender bem isso, porque eles caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, viviam, seguiam a pessoa de Jesus. E no momento que Jesus volta para o Pai, eles ficaram, né, como o texto nos sugere, com medo, desanimados, assustados até mesmo, por algum breve momento não ter a certeza do que poderia vir a acontecer. Mas Jesus fala que para que se cumprisse todo o propósito, ele precisaria voltar para a presença do Pai, mas que enviaria o Espírito Consolador para que habitasse dentro de nós. A pessoa do Espírito Santo habitando dentro deles. A mesma pessoa do Espírito Santo que habita hoje entre nós, nos nossos corações, dentro de nós. Então, é importante a gente ter essa certeza de que o Espírito Consolador habita dentro de nós, não estamos desamparados, precisamos cada vez mais conviver, melhorar essa
relação com o Espírito Santo para que ele possa crescer em nós, nós diminuirmos e todo o propósito do Senhor para cada vida de cada irmão se cumpra. Porque é perfeita, agradável a presença do Senhor entre nós. Isso mesmo. Queridos, então fica um incentivo para que nesta semana nós estejamos examinando este texto e também os demais textos que o Espírito, que agora está em nós, vai nos lembrando. Naquele episódio, Jesus estava lembrando os discípulos, né, em Lucas 24, de todas as escrituras que os profetas falaram a respeito dele mesmo. E ardia o coração dos discípulos ao ouvirem aquelas palavras. Então, que nesta semana e, claro, em toda a nossa caminhada com o Senhor, ao examinarmos as Escrituras, possa arder o nosso coração com esta presença gloriosa do Espírito em nós, que nos ensina a fazer e nos conduz em toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Compartilhe, irmãos, uns com os outros, e também se há alguém que precisa receber oração para receber, derramar, né, do Espírito Santo, essa convicção de que o Espírito de Deus habita, né, em ti, querido irmão, não se constranja, possamos nos animar, né, a pedir ao Pai, como também fala em Lucas 11, quando Jesus nos incita a orar, né, ao Pai e pedir o Espírito Santo, ele sendo bom, um Pai amoroso, que nos aguarda com expectativa para nos relacionar com ele. Ele quer nos dar o Espírito Santo para habitar em nós. Irmãos, um breve testemunho do quanto o Espírito Santo age em nossas vidas foi que quando surgiu o convite para repartirmos o texto de Casa em Casa dessa semana, a primeira coisa que me veio à mente foi do quanto eu sou incapaz, de que talvez não teria nada para acrescentar. Mas, na verdade, a gente tem que ter essa consciência de que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Então, eu quero animar os irmãos a experimentar essa experiência com o Espírito Santo, que através dele nós seremos capacitados. Através dele nós poderemos edificar e ser edificado. Então, fica o convite para que a gente fique mais e mais íntimo do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos?